gente, estamos aqui mais uma vez, né, nessa live Sobriedade e Paz, né? Iniciamos no sábado passado, né, com a presença do nosso querido irmão Bortolim, e hoje estamos aí, né, dando, né, continuidade. Gostaria que quem já entrou, né, pudesse dizer se ele está legal o áudio, né? Eu estou usando o microfonezinho aqui, queria ver se vocês estão ouvindo bem. Alguém pode dar um ok aí, se o áudio está legal. Ah, que bom. Obrigado. Obrigado, Jajá. Obrigado, filha. Então, meus amados, né, hoje nós vamos estar aí falando, né, sobre a importância da família, né, nesse processo de recuperação, né, a importância da família, né, para ajudar um dependente químico a sair, né, de sua dependência. Hoje nós vamos ter um convidado, né, muito meu amigo, que é o professor Bruno, né, assim eu chamo ele, né, psicólogo, já trabalhou aí com a Fazenda Esperança, já trabalhou com a Pastoral do Menor, lá do nosso querido Padre Renato, né, também trabalhou no CAPS AD, né, e depois ele vai se apresentar melhor aí, né, do como vai, por onde ele passou realizando esse trabalho aí, ajudando aos nossos irmãos dependentes químicos. Deixa eu ver aqui, já estão pedindo aqui para entrar, acredito que seja ele. Eu queria também, né, falar com vocês que esse vídeo depois vocês vão poder assistir e repassar eles adiante. Alô, Bruno? Vai dormir? Claro, vai sim. Bruno? Oi, cadê o Bruno? Então, gente, o Bruno já está entrando aí, né? E a gente vai ter essa partilha aí, né, com ele. E nós vamos aí, como eu disse, né, partilhar aí sobre a questão aí da ajuda da família na recuperação do dependente químico. Né, como vocês sabem, né, sou da comunidade Servos da Divina Misericórdia, né, nós desenvolvemos esse trabalho aí junto aos irmãos que sofrem, né, com a dependência química, seja do álcool, seja das drogas, e a gente tenta nesse processo, né, de 9 meses de acolhida, né, fazer com que eles reencontrem o caminho, né, o caminho que leva ao coração de Jesus. E é esse caminho que liberta, esse caminho realmente que faz com que entendam que precisam viver o só por hoje, né, entendam que precisam viver, né, um dia de cada vez. Né. Então, Bruno, estou só te aguardando aí você enviar o convite, né, para que a gente possa começar aí, né? Eu vi que você já está aí online, agora só falta você enviar o convite para que a gente possa começar aí o nosso bate-papo, né? Seja bem-vinda, Karina, seja bem-vindo, Ricardo, seja bem-vindo todos aí que estão aí participando aí conosco, né? Irmã Tiana, Renata, né? Renata Carrapatoso também está aí conosco, né? Sejam todos muito bem-vindos. Só aguardando aí o nosso irmão aí para poder adentrar, né, na live aí conosco. Bruno, você tem que enviar o convite, né, para que a gente aceite aqui e você possa participar conosco. É isso aí, gente. Então, enquanto o Bruno não manda o convite, a gente vai, né, aí, né, falando aí, né, sobre a questão aí da
do nosso canal também lá no YouTube. Eu queria convidar você, né, que ainda não conhece o nosso canal, entra lá no YouTube, procura a comunidade Servos da Divina Misericórdia, né? Lá você vai ver diversos vídeos, vai poder rever o vídeo da semana passada, né, que foi o nosso bate-papo aí junto com Luiz Bortolin. Você vai poder, né, ver os vídeos falando da devoção à Divina Misericórdia, né, diversos vídeos, né, falando do Diário de Santa Faustina. Você vai poder ver lá também o vídeo lá com o meu testemunho, né, de como o Senhor me resgatou do fundo do poço e me trouxe, né, para essa realidade de hoje, né, de ser um servo, né, que busca estar na presença do Senhor, porque eu sei que eu preciso estar, né, na presença do Senhor. Então, que todos nós realmente, né, possamos... O Bruno está me mandando mensagem. Bruno, não tem como eu ouvir sua mensagem agora, Bruno. Você tem que vir aqui mesmo, pelo canal aqui, né? Eu vi que eu tinha recebido aqui uma outra pessoa, por isso, e agora estou aguardando você enviar o convite, né? E é isso, gente. Entra lá no nosso... Não tem, entra pelo da tua esposa, Bruno. Entra pelo telefone da tua esposa, envia o convite pelo celular dela. Às vezes acontece isso, que por um telefone não entra, né, por uma conta não entra, e às vezes dá para entrar pelo outro, né? Tenta entrar aí pelo outro canal aí, da tua esposa. Sancler, seja bem-vindo. Hugo da Dani, seja bem-vindo. Né? Vamos aguardar aí, né? Tá dando um probleminha aí pro Bruno entrar, e se é certeza de que, né, vai estar, né, tudo dando certo aí com a graça de Deus. Entra pelo da tua esposa, irmão, né? É só você entrar pelo Instagram dela e você faz pelo dela, sem problema nenhum. Então, irmãos, como eu estava falando, né, esse convite para vocês, né, para que vocês possam visitar a nossa página lá no YouTube. Visita lá a nossa página, né? Deixa eu ver aqui. Bruno, vê aí se vai aparecer o convite aí para você. Opa! Finalmente! Oi, irmão. Opa! Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, Bruno, louvado seja Deus, conseguimos aí fazer com que você entrasse. Tá me ouvindo bem? Estou ainda me adaptando aqui, um minutinho só. Tô ouvindo bem. Você também está me ouvindo bem, não? Estamos te ouvindo bem, sim. Eu falava a respeito de você, né? Então queria que você se apresentasse aí para a turma aí, né? Por onde você exerceu aí esse trabalho ministerial aí junto aos dependentes químicos, né? Pudesse falar um pouquinho aí. Só uma dúvida, você está me vendo também? Não, a imagem às vezes acontece isso, não estou te vendo, né? Mas o importante aí é as suas explicações. Vamos que vamos. Enquanto a imagem não aparece, vamos compartilhando. Então, primeiramente, eu quero agradecer aí o convite, né, que você fez. Como você mesmo colocou, de fato, essa partilha, essa reflexão, bate-papo, né, da importância da família no acompanhamento, né, no tratamento da dependência química. E o que eu vou partilhar com vocês é uma experiência dessa clínica, dessa caminhada. E a partir dali, alguns pontos que eu considero que sejam importantes até para a nossa reflexão, né? Então, a minha experiência começa inicialmente na Fazenda da Esperança. Acho que muitas pessoas conhecem a experiência da Fazenda. Você também é um conhecedor dela também. Sim, na Fazenda, nosso querido Frei Hans. Frei Hans e o Nelson. Ali a minha experiência na Fazenda já fui já no início ali terminando a faculdade, ainda como estudante, como formando, trabalho da dependência ali na clínica da dependência, né, no caso. E ali na Fazenda da Esperança eu participava do trabalho da Fazenda ainda em Teresópolis, onde fica a Fazenda Masculina, e tinha um acompanhamento da universidade na época. E ali conheci a experiência da Fazenda da Esperança, que é também uma comunidade terapêutica. Então, para aquelas pessoas que também chegam aqui, eu creio que a maioria sabe como é que funciona assim, a dinâmica de uma comunidade terapêutica, mas só para a gente poder ter presente que a comunidade terapêutica ela difere bastante em gênero, número e grau de um outro dispositivo, de um outro espaço de trabalho, né, com os irmãos que vivem essa realidade, que é
um tripé, que eu chamaria, né? A comunidade terapêutica está firmada num tripé que seria, primeira coisa, né? Uma experiência comunitária, ou seja, todos no mesmo caminho, todos no mesmo processo, uma convivência comunitária, e na comunidade terapêutica eu chamaria que é uma convivência mais familiar, e eu já vou também trazendo essa expressão familiar para dentro da comunidade terapêutica. A dimensão do trabalho, ou seja, além da convivência em comum, estar juntos, trabalhar juntos no espaço da comunidade, seja em relação à manutenção do espaço ou outros trabalhos que podem ser adquiridos a partir dessa experiência, e pensando na comunidade terapêutica, de modo particular, na Fazenda da Esperança, e aqui a comunidade dos servos, essa dimensão da espiritualidade cristã, eu localizaria na perspectiva do carisma. No caso aqui, né, com você, é o carisma da misericórdia, Santa Faustina. Né? No caso da Fazenda da Esperança, é uma experiência também pautada no movimento Focolares, com o movimento da igreja, tem uma espiritualidade de Chiara, né? Da Chiara Lubick, Então, a partir daí, nós temos espiritualidade, trabalho e convivência ou vida comunitária. Esse tripé ajuda a entender, por exemplo, que para a comunidade terapêutica, o uso da medicação em outros espaços acontece, na comunidade terapêutica não acontece. Então, a minha experiência vem da Fazenda, depois eu fui trabalhar na Casa do Menor, também é um parceiro da Fazenda da Esperança, coordenada pelo Padre Renato Vieira. O Padre Renato também tem lá eu trabalhei não como psicólogo, mas como coordenador de abrigos, então eu vi a realidade dos meninos que passavam pela experiência da dependência por conta da realidade que vinham de rua, vinham de outros espaços de tratamento, através do Conselho Tutelar, juizado, o efeito que isso tinha na vida dessas crianças, consequentemente nas suas famílias. E depois da Casa do Menor foi a experiência do CAPS, que é uma realidade dentro do Sistema Único de Saúde, né, no caso, do Programa de Saúde Mental. Eu já fui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde eu fiz a experiência no CAPS 2, né, que é um atendimento clínico, né, e também o CAPS 3, que é um dispositivo para tratamento mais severos. Mas falando do CAPS, só para poder fazer um acréscimo, existe o CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Drogas. Aí, esse específico, né, como o nome já diz, trata ali desse acompanhamento dos usuários, digamos assim, para essa realidade da dependência química e, consequentemente, para as famílias. Né? E como você falava da importância de pensar o tratamento, né, da dependência com essa participação, essa importância da família, para mim está claro o seguinte, né, não tem como você, primeiro, considerar que, de fato, a questão do abuso das drogas, digamos assim, é um problema de saúde pública, né? Então, por isso, ele de fato, traz danos diferentes para esse sujeito e, consequentemente, vai afetar a sua família e a sociedade no qual ele está inserido, né? Então, pensar no acompanhamento hoje das famílias, no tratamento da dependência, a semana passada, o professor, acho que o professor, o Bortolin, Luiz Bortolin. Bortolin. Ele começou a live falando da expressão do acolhimento. Eu diria que não seria diferente hoje também trazer essa expressão, mas juntamente com a ideia do acolhimento, eu também trabalharia com a perspectiva do acompanhamento. Não adianta você também trazer, né, para estar próximo, se de fato ali também não há um acompanhamento, tanto para aquele que está sofrendo, né, com a questão do dano, com a dependência, mas também aqueles que, por conseguinte, também no seu convívio, próximo a ele, também são afetados diretamente e têm prejuízos tão grandes quanto. Né? Perceber que, muitas vezes, as relações familiares também, elas também podem ser determinantes para o uso indevido dessas drogas que nós estamos falando. E aqui, irmão, né, eu acho que você deve estar se limitando praticamente com essas drogas ilícitas, digamos assim, né? Porque, fora os efeitos que o álcool, como chamada droga ilícita, ainda também causa nesses espaços, né? Mas pensar, por exemplo, que a entrada dessas drogas, por exemplo, dentro da família, ou a entrada do uso das drogas no contexto familiar, ela também reforça e agrava conflitos familiares também já existentes. Você falou do álcool, eu queria até agora, né, aproveitar que tem alguns familiares aí nos acompanhando, né, familiares de alguns acolhidos, então eu queria já entrar numa pequena, não é polêmica, né, mas em algo realmente que a gente precisa entender. O álcool, apesar de ser uma droga, né, lícita, né,
mas eu sempre digo que é a mais difícil de se largar. O que nós percebemos muitas vezes é que a família coloca o seu filho, o seu marido, né, a sua esposa, enfim, aquele que precisa de ajuda, coloca dentro de uma casa, né, seja aqui dos servos, seja do Maranatá, seja da Fazenda Esperança, enfim, uma casa, coloca dentro de uma casa, seja de uma casa evangélica também, né, que tem trabalhos belíssimos, mas aí, às vezes eu acredito que falta essa conscientização de que o álcool também é uma droga. Sim. E aí, muitas vezes, o filho, o marido fica dentro de uma casa durante 9 meses. A gente sabe que não é fácil, como o Sancler falava ontem, né, na nossa live, não é fácil também ser acolhido, né, você ficar 9 meses, né, privado de muita coisa. Né, você tem que fazer renúncia de muitas coisas. E aí, quando você volta para sua casa, você encontra bebidas, né, por exemplo. E na cabeça da família, não, eu mandei meu filho lá para largar a cocaína, mas a família não consegue entender que muitas vezes aquele álcool é a porta que vai fazer ele voltar para a cocaína. Então, eu queria que você explicasse essa ponte aí para que eles entendessem. Olha, pelo que a gente já vem acompanhando e sabe, né, através desses acompanhamentos que realizamos, a gente percebe que muitas vezes até a porta de entrada para esse jovem, para essa galera aí, em relação ao uso, tendo histórico familiar, já questões que envolvem o uso, vamos dizer assim, das drogas lícitas, digamos assim, de modo particular o álcool, né? Até porque culturalmente, né, nesse sentido, você não vê, a não ser que o sujeito de fato entre naquela dinâmica do uso e do abuso, no sentido de não ficar sem o consumo. Essa história, por exemplo, no ambiente familiar, muitos jovens começaram a ingressar nessa dinâmica, porque também em casa havia esse contínuo uso do álcool, para além daquela chamada uso, né, bebo socialmente falando, né? E aí, como você mesmo falou, aquilo ali muitas vezes regrado, por exemplo, a festividades, momentos de confraternização, em que muitas vezes não há um cuidado ou até mesmo um limite sobre o uso, né, do álcool especificamente, como a gente está dizendo. Quando o jovem chega lá na frente com aquela dobradinha que além do álcool ele vai usar cocaína, maconha ou qualquer outra, né, droga nesse sentido, você percebe que já houve o que eu chamaria de porta de entrada, né? Não que de fato seja um determinante, mas é um indicador para que haja esse vício. Mas só querendo te cortar, a minha pergunta é o seguinte, para que a família entenda. Então, diante desse agravante que você está falando, né, dessa dobradinha, se eu coloco o meu filho numa casa de acolhida, né, se eu coloco o meu filho, né, numa casa para se recuperar, sim, não é interessante, né, que eu, nesse período, vamos dizer, são 9 meses, nesse período de 9 meses, eu e minha família, enquanto o meu filho está se recuperando, eu preciso conscientizar a minha casa que nós precisamos, por mais que de repente eu não tenha esse problema com a dependência, né? Mas não tenho entre aspas, porque eu sou codependente, né? Então eu preciso, não é necessário viver renúncia em prol daquele para quem eu mandei para uma casa, né? Naqueles 9 meses, na Fazenda Esperança 1 ano. Então eu abro mão do meu filho 1 ano, coloco o meu filho numa casa para ele ficar 1 ano. Então, nesse 1 ano, né, é o momento também de preparar a família para receber esse que está lá se recuperando, porque não adianta eu ficar 1 ano fora e quando eu voltar eu mudei, mas a minha família continua a mesma coisa. Então, acho que essa consciência não é só do dependente, mas também do codependente, correto? Correto. E, assim, como eu dizia anteriormente, além da expressão do acolhimento, a ideia do acompanhamento, responde ao que você está dizendo. Porque se eu percebo que o problema do consumo, por exemplo, ele de fato nos chama a atenção para aprofundar realmente uma discussão entre o papel da família e a relação com essa pessoa que está em tratamento. Ou seja, se nós temos hoje uma família que está adoecida, e eu entendo que o sujeito que não está, que está no tratamento, no processo de busca, vamos dizer assim, de superação, não digo superação, mas de tratamento realmente do transtorno, da questão do adoecimento com a dependência química, a família, né, por tabela, ela também precisa estar no processo de acompanhamento. Ela também tem que estar em tratamento. É claro que, por exemplo, dentro dessa dinâmica do tratamento, nós temos alguns
alguns pontos que devemos ficar atentos, né? Eu acho que você sabe daquela história, por exemplo, do jovem que vai para lá e os pais muitas vezes acham que agora, porque ele está em tratamento, automaticamente, né, eu posso dar o que ele quiser agora, o que ele me pediu eu posso dar, afinal de contas ele está sofrendo, ele está buscando ele está buscando estar melhor, ele está procurando viver novamente de uma maneira mais saudável. No entanto, ele está fazendo nada mais do que aquilo que ele tem que fazer, que é se tratar. E a família, por sua vez, também precisa também entrar na dinâmica do tratamento, porque ela também está adoecida por esse processo, né? Quando a gente fala de codependência, desculpa. Essa fala que você falou, né, do dar algo em troca, eu percebo que a família, às vezes, está tão machucada, tão adoecida, né, como você disse, ela está tão adoecida pelo fato de ter um dependente químico dentro de casa, que busca, né, achar uma compensação, né, busca uma compensação e achar que porque o filho está se tratando, eu dou isso de presente, eu dou aquilo, quando, na verdade, vai parecer até meio duro o que eu vou falar, né, mas o dependente químico, quando ele está numa casa de recuperação, ele não faz mais do que a obrigação dele em mudar de vida, em voltar ao normal. Ele não merece prêmio para isso. Viver na normalidade é algo que é um chamado a todos nós a vivermos. Né? Nós não merecemos. É aquela coisa da honestidade. Ninguém merece prêmio por ser honesto. Então, né? ele precisa ser apoiado no processo. Mas esse apoio não pode ser traduzido exclusivamente com uma recompensa, como você dizia. Né? Com a ideia das recompensas sobre isso, especificamente. Até porque... Olha aqui rapidinho, irmão. Diga aí, irmão. A GCL, né, irmã da nossa comunidade, está dizendo: minha família paterna é toda marcada pelo uso de álcool e de cigarro. E os filhos acabaram indo para o mesmo caminho. E aí o Sancler, ele vai continuar dizendo, né? Exatamente, irmã GCL, é muito mais difícil colocar a família em tratamento paralelo por achar que quem precisa se tratar é o dependente. Né, e não entende que também está ferida, né? A família não entende que ela também precisa de tratamento, desse acompanhamento que você está falando. Sim. Né? E hoje a gente sabe que existem reuniões até só para a família, né? Aí eu queria que você falasse desse acompanhamento aí. Quando a gente está falando aqui especificamente da codependência, nessa dinâmica, se você para pensar, e quando é descoberto, por exemplo, que um membro daquela família está envolvido nessa questão do tratamento, ou quer sair de fato dessa realidade das drogas, as dores, a questão dos fracassos, as vergonhas, os preconceitos que a família tem sobre isso, e a própria pessoa também tem, fazem com que muitas vezes esses dramas sejam vividos pelos dois. Mas como disseram aí, muitas vezes a família acha, ou melhor, acredita, e só quem precisa desse recurso, de estar bem, de buscar uma saúde, uma qualidade de vida, para sair dessa realidade, é o dependente. Onde, na verdade, ela também se vê aprisionada nessa condição da codependência. Por isso, ela precisa tanto quanto se tornar consciente de que a atuação dela nesse processo de tratamento tem tanto quanto eficácia quanto aquele que também está buscando lá no espaço da comunidade, da clínica, um processo também de restabilização, de restabelecimento dessa dinâmica familiar. E quando eu falo dinâmica familiar, é onde as pessoas percebem que ali elas começam a voltar a uma realidade muito mais de enfrentamento dos seus conflitos, lidar com aquilo que muitas vezes foram dores naquela história familiar, como, por exemplo, abandono de pai, muitas vezes a própria história familiar, também com outras pessoas que também estiveram envolvidos na questão do acompanhamento químico. Vou dar um exemplo para ti, um exemplo. Em determinado momento, eu acompanhei uma pessoa e ele chegou na fazenda para comprar o tratamento e ele tinha 9 irmãos, né? Ele era um dos mais velhos. Todos os irmãos também usavam e a mãe achou que seria melhor usar junto com eles, porque pelo menos eles não saíam para comprar, né? E aí todo mundo entrou nessa dinâmica. O que aconteceu? A mãe, junto com essa situação, tinha outras questões que envolvia a sua realidade pessoal, questões psiquiátricas, e a mãe veio a cometer o suicídio, e os 10 filhos ficaram praticamente como usuários, perambulando, e sem nenhum tipo de referência. Na cabeça da mãe se eu puder usar, eu vou mostrar para eles que eu vou usar, e vou sair, e está tudo certo. Quando eu quiser, eu saio. E a gente sabe muitas vezes como isso não funciona. Assim como muitas vezes o dependente chega para o pai e para a mãe e fala assim, não,
pode ficar tranquilo que eu vou até o final do tratamento. E muitas vezes a própria família, nessa questão de, se você sair, se você ficar os 9 meses, eu te dou um tênis, eu te dou um carro, eu te dou um emprego. Não, foi o que você falou. Essa dinâmica precisa ser enfrentada e trabalhada por todos da casa, né? E aí, quando eu falo família aqui, eu não estou falando somente da família nuclear. Os outros arranjos de família que nós podemos ter. Às vezes morar ali o filho, o pai, a mãe, a avó, né? Outros irmãos que também têm outras. Então, assim, são os mais diversos modelos de família que nós vamos percebendo, mas que todos, sim, todos precisam de fato de acompanhamento, todos precisam mudar de postura para que haja também chamar assim, entre aspas, um sucesso nessa caminhada. Quero aqui dar um abraço também para o Leandro, né, que está nos acompanhando. A Dorinha também tem uma casa de acolhida, né, a comunidade Mãe da Divina Misericórdia, né, lá de Ubá, Minas Gerais. Dorinha, um grande abraço, minha irmã, né, conheço bem o seu trabalho, a sua luta aí, né, sei como você se doa para resgatar esses meninos. Seja muito bem-vinda. O Jorge, ele vem fazer uma pergunta, né? É importante lembrar, irmão, que o tratamento ele é permanente. Às vezes a família acha que 9 meses é o suficiente para a cura. Aí eu vou deixar o Bruno responder também, né? Porque 9 meses é só uma pequena temporada, gente. Eu estou 20 anos de sobriedade e se eu não vigiar, não orar, não perseverar, esses 20 anos vão para o ralo. Então, a família precisa entender que 9 meses é só o começo, é só o primeiro passo, né? Então, qual a importância da família, o Bruno, de entender que esses 9 meses é um processo de começar a se reestruturar, vamos dizer assim, para que possa dar continuidade. 9 meses, a gente sabe que não cura ninguém. 9 meses é apenas um processo para conscientizar o dependente que ele é um doente e precisa de tratamento. É verdade. Irmão, eu diria o seguinte, que o irmão colocou aí em relação ao processo e ao tempo, né? E quanto tempo depois, ou qual vai ser o tempo necessário para que, né, haja esse cuidado. Eu diria que a partir do momento, como você falou, que a pessoa conseguiu passar os 9 meses e ela volta para o espaço familiar, eu vejo que nesse momento a gente tem que ter um olhar mais sistêmico, sabe? Um olhar para o todo, até porque percebe que, de fato, nesse espaço familiar, existe essa conexão entre todos os membros dessa família, desse espaço de convivência. Por isso, como eu disse anteriormente, o comportamento de um certamente vai afetar e vai destoar, dependendo da situação, do comportamento do outro. Por isso, irmão, depois dos 9 meses, como você falou, é aí que a vida começa. Vamos fazer a metáfora de que os 9 meses é o tempo da gestação, é o tempo que está nascendo um homem novo, né, na linguagem aí das comunidades, é o tempo que o jovem ou o sujeito que está ali, de fato, quer mostrar, né, para a sociedade, para a sua família, ele tem condições, sim, de se manter sóbrio, né, se manter limpo, a expressão, né? E a partir daí, com a família, ela sim precisa fazer essa manutenção da caminhada. Então, assim como o processo, um itinerário, né, vamos dizer assim, um itinerário de fé, vou fazer uma associação assim direta, a gente precisa manter sempre essa união com esse propósito primeiro, que foi a recuperação de todos. Porque mesmo que o jovem esteja numa comunidade terapêutica, ao final de 9 meses, se a família também buscou, se a família também foi tratada, né, o ganho é de todos. Então, se o ganho é de todos, por que então não cultivar então a manutenção desses valores ou desses elementos, que eu vou chamar assim, que são inegociáveis para essa caminhada em conjunto com a família? Por exemplo, tornar o espaço familiar um espaço mais afetivo, né? Até porque, por conta dessa dinâmica afetiva, a gente sabe que a sensação de insegurança, abandono, não valorização de si, ou até mesmo uma imagem negativa de si mesmo, às vezes é o pezinho ali, assim, a dica para o camarada achar que agora sim, agora eu tenho motivo para cair de novo, ou ter uma recaída, né? E eu entendo que essa recaída, muitas vezes, só para terminar aqui, eu entendo que essa recaída, muitas vezes, ela não está associada somente ao fato de cair. Às vezes o camarada já recaiu falando. Então, quando ele vem chegar a consumir, ou até mesmo a situação, aquilo ali já foi praticamente o desdobramento que ele já disse lá atrás. Por isso que a família tem que se manter unida, presente e atuante, juntos, né? Uhum.
Também aqui o professor Amaro, né, está conosco aí também acompanhando, a Rosalina, que também entrou aí para participar conosco, sejam bem-vindos a esse bate-papo. Bruno, agora nós estamos falando, né, da importância da família na recuperação de um dependente químico, mas agora eu vou entrar numa pergunta assim, eu vou dar uma cutucada em você, já que você atende tantos familiares de dependente, ou já atendeu. Vamos lá. E quando o dependente vem para se tratar, né, mas a motivação desse jovem ter caído nas drogas foi justamente o pai. Eu já acolhi muitos meninos em que a conversa desses meninos conosco era: e quando eu voltar para casa, como vai ser se meu pai que me iniciou no caminho das drogas? Eu já acolhi menino aqui que o fato dele usar drogas era porque o pai violentava ele na infância dele, então ele tinha ódio desse pai. E aí a minha pergunta é: se esses meninos dependem da família, né, para que eles possam ser ajudados, nesse caso, como fazer? Como você orientar, como devemos orientar um jovem, né, que ele sabe que ao voltar para casa vai encontrar um pai, de repente, que abusava dele, ou um pai que se drogava com ele, ou que comprava droga e dava para ele? Como lidar nesse caso? E que muitas vezes esse pai não vem nem visitar ele porque não quer ajuda, porque não se vê como dependente químico, né? É aquela a velha e célebre frase, né? Eu paro a hora que eu quiser, eu tenho um controle, então esse pai não vem nem visitar esse filho, porque ele é um dos principais responsáveis pelo uso desse jovem. Como fazer nesse sentido? Rapaz, eu acredito o seguinte: se nós estamos discutindo a questão da importância da família, e você está dizendo que o jovem que chega aí vem dizendo de fato desse pai, ou da não atuação, não presença desse pai ausente na família, na vida desse jovem, né? Eu diria que se nós estamos falando da importância da família, não teria outro caminho do que começar de fato a ir diretamente no pai, né? Tratar o pai, né? Cuidar do pai, né? É claro que nós estamos falando aqui, e pode soar muitas vezes aquela ideia do ideal, de que, caramba, mas será que é possível, se não fosse, enfim. Mas, na verdade, eu acho que o movimento da família, e aí eu estou falando especificamente por parte de pessoas, do suporte que esse jovem tem na comunidade. Porque, por exemplo, se ele chega na comunidade aí, e você como coordenador desse trabalho, diz: olha, eu percebo que a sua situação aqui envolve diretamente essa relação com o seu pai, eu tenho, e lá na casa dele, no espaço familiar dele, há alguém ou até um movimento para que essa família também seja tratada, é claro que esse processo vai ser, como o nome está dizendo, vai ser muito mais da parte do pai do que necessariamente do jovem. Claro que o jovem também tem responsabilidade sobre isso, mas eu diria, como outros momentos que aconteceu, principalmente, eu estou falando aqui da experiência do CAPS, de que no CAPS AD, por exemplo, você tem um espaço, só para as pessoas saberem, você tem um espaço multidisciplinar com vários outros profissionais. Então, se eu chego um cara ali para o acompanhamento do usuário, e ele precisa passar por uma avaliação, e que nós fazemos com ele um projeto terapêutico, a primeira coisa que há, por parte do dispositivo, né, da instituição, é que na família dele haja uma análise daquela realidade familiar feita por um assistente social, feita por um psicólogo, feita por um psiquiatra, para saber se muitas vezes ali, naquele espaço onde ele estava morando, ele mora, na verdade, quais são as possibilidades que nós temos para tratar a coisa como um todo. Por isso que se chama esse projeto terapêutico. Não adianta focar no cuidado com ele, você vai fazer um acompanhamento tal, você vai participar de uma oficina tal, se for o caso, pode até tomar uma medicação na chamada redução de danos, se, de alguma maneira, não há profissionais também interessados em conhecer a realidade do qual aquele jovem está inserido. Então, eu diria, respondendo a sua pergunta, que tem que ter uma junção de forças, ou até mesmo de uma rede de suporte, para ajudar esse jovem também a se tratar no espaço terapêutico. Diga-se de passagem, também acolhendo o seu pai, de maneira que é possível. Eu entrei nesse assunto, né, porque eu estou com um jovem aqui acolhido, né, jovem mesmo, né, 18 anos, já esteve preso, e eu fui entrar em contato com a família, né. O padre que trouxe ele já tinha, né, dito, né, mais ou menos o perfil da família. Então, quando eu entro em contato com a família, eu vou perceber que tanto o pai quanto a mãe precisam tanto de ajuda quanto esse jovem que está aqui.
Certamente. E eu falava com eles, né, com os pais, para procurarem, né, um grupo de NA, um grupo de AA, um grupo da Pastoral da Sobriedade, né, eu tentava ver algum, porque tudo eles colocam obstáculo, né, não, aqui não tem Pastoral da Sobriedade, eu falei, mas tem, e como eu conheço, né, a área lá, eu falei assim, olha, tem aí o NA e o AA na paróquia de São Sebastião, pode ir lá. Ah, mas agora com a quarentena, eu falei, mas a senhora, pandemia, mas eles vivem na rua, mas para buscar ajuda, aí se respeita até o isolamento. Então a gente, eu estava com essa preocupação, estou com essa preocupação, né, porque eu estou vendo esse jovem, por mais rebelde que ele seja pela idade dele, mas eu tenho visto, né, uma melhora desde o dia que ele entrou. A gente vê uma certa melhora. Ele entrou um pouco antes do carnaval, né, e agora a gente está vendo uma melhora. É claro que tem aquela rebeldia da idade, né, 18 anos, a gente sabe, você que trabalhou na casa do menor, né, você sabe muito bem como lidar com essa molecada não é fácil, mas a gente vai vendo melhoras, a gente vai vendo a partir das terapias, dos grupos de autoajuda, né, do grupo de partilha da Pastoral da Sobriedade. E aí a minha preocupação, né, porque com essa quarentena eu só consigo falar com os pais pelo telefone, e eu percebo que os pais não estão abertos a querer ajuda, a querer ser ajudado, porque na cabeça deles só quem precisa de ajuda é o garoto. E aí? E uma das coisas, e assim, diante do que você está falando, irmão, eu continuo batendo na tecla aqui da relação da codependência, né? Uma das coisas que eu observava, e até na época do trabalho na Casa do Menor e depois no CAPS, a gente vai percebendo o quanto essas relações estão cada vez muito mais comprometidas no espaço familiar, né? Porque a pergunta que fica é, quem é dependente? Né? Dependente de quê? Né? De quem, na verdade, né? E a gente vai percebendo que, segundo uma revisão literária aí também, fala-se que a codependência, para chegar nessa relação de codependência, é importante perceber que o jovem que está no processo de acompanhamento e tratamento, uma vez que ele está, que essa dor é experimentada no espaço familiar, os membros da família têm com essa pessoa, literalmente, às vezes, a percepção de que aquela pessoa morreu. Quando ela entrou no mundo das drogas, ela morreu, literalmente. Ela não tem mais vida, vamos dizer assim. Não é a morte, né, biológica, né, mas essa morte, vamos dizer assim, sentida pela perda de laços com essa pessoa, né. Consequentemente, esse sentimento de perda, de morte, é também uma possibilidade de entender que muitas vezes esse tratamento, essa maneira de acompanhá-lo, vai ser muito semelhante àquela perspectiva da vivência de um luto, ou de um processo como a gente fala, de um processo psicológico de enlutamento. E no processo do luto, existem algumas fases que as pessoas precisam vivê-las, vivenciá-las, para que assim elas consigam depois reelaborar, ou ressignificar a própria vida, e dar sentido à sua dinâmica, às suas relações, os seus valores, né? Por exemplo, na questão do luto, né, e aí você pode me ajudar também nessa dinâmica, qual é a primeira coisa que acontece quando a pessoa está envolvida com o mundo das drogas? É de fato negar. Não, nada a ver, coisa da cabeça de você, aquela coisa que a gente está... É por isso que o primeiro passo da Pastoral da Sobriedade, do AA, do NA, de todos os grupos de autoajuda, é justamente o admitir. Enquanto você não admite que é dependente químico, enquanto você não admite que você é um doente, que você precisa de ajuda, você vai a longos passos rumo ao fundo do poço. Né? E às vezes só quando chega lá no fundo do poço mesmo é que vai pedir ajuda. Né? E quantos que morrem antes de chegar ao fundo do poço? Justamente por causa dessa negação. Né? E a pessoa nega e ao mesmo tempo é uma defensora. Né? Quando você vai começar a falar, né, de dependência química, se você falar mal da maconha ou se você falar mal da cocaína, não, que isso? Né? Você vai perceber que essa pessoa que é dependente, ela é uma defensora ferrenha. Ela vai dizer, não tem nada demais, quem usa, se usar, só está prejudicando a ela própria. Não está prejudicando ela própria. Eu acho que o grande problema é isso, conscientizar a família
e conscientizar o dependente químico que ele sozinho ele consegue prejudicar, às vezes, de 7 a 9 pessoas. Diretamente. Diretamente, sem né? Sem falar de forma indireta também, né? Então, às vezes, nem ele tem noção de quantas pessoas ele prejudica com a dependência dele. Não tem. Haja visto, por exemplo, essa questão da relação direta com a família, ou então em outros espaços, no trabalho, relações de amizade, relações com outros grupos que a pessoa está presente também, né? Lembrar também que o Sancler está falando aqui, ó, é medicinal. É uso medicinal. Só que o uso medicinal, imagina, né? A pessoa fala assim, não, tem que liberar o uso da maconha para o tratamento, né? Vamos dizer aí, de alguma enfermidade. Agora você imagina um cara ali no estado terminal. E Sim. A gente sabe que o uso da cannabis para o medicamento é bem diferente, não é fumar maconha. Aí o cara lá no estado terminal fumando um beck, né? Upa, não é assim, né? Então o cara perde a noção até na defesa deles. Não, é verdade. E como você dizia, né? Além da própria negação, você falar que se você vai questionar, se você vai também, né, perguntar o sentimento de raiva, né, de incômodo, de que a pessoa realmente, né, reage a esses questionamentos, é também muito semelhante ao espaço do luto, né? Porque você também tem raiva porque você perdeu alguém, porque você está sofrendo com a perda de alguém. Né? Então, essa negação, essa raiva, ela ainda é, vamos dizer assim, o processo inicial para essa tomada de consciência, né? Lá na frente, né, um pouco mais à frente, né, a gente vê aquela história das barganhas, né? Que a família, né, aquilo que a gente dizia anteriormente agora, a família tenta comprar, entre aspas, aí, né, a pessoa, olha, se você fizer o acompanhamento, se você fizer o tratamento, nós vamos poder fazer isso por você, você vai poder ter isso de volta, né, fazendo aquelas coisas do jogo do toma lá da cá, né, e, querendo ou não, a gente também, no processo de luta, a gente também faz barganhas, né, se eu pudesse ter isso de volta, se eu pudesse fazer isso novamente, eu teria a remissão de tal situação, eu me comprometeria em mudar e com tal coisa, até chegar no que nós chamamos, por exemplo, do processo que nós estamos falando aqui, da aceitação. Né? De fato, quando a pessoa aceita, quando ela aceita de fato, aí nós podemos ter certeza que ali já é praticamente uma disposição diferenciada, não só para ela, como para a família também fazer um caminho. Diga aí, você ia falar. O psicólogo, né, Daniel França, né, tá mandando um abraço aí para você, dizendo que você é o grande doutor Bruno, né? Meu querido. Acredito. Tem aqui muitas informações importantes, né? É uma irmã também, né? De um acolhido, né? Dizendo que está gostando aí da live. Enfim, né? Mais uma coisa, né? Que eu queria te perguntar, Bruno. Sim. Nesses muitos atendimentos em que você teve, né? Eu acredito que você já tratou do dependente e já tratou da família. Sim. Correto? Já. Aí a minha pergunta é: qual é mais difícil a aceitação nesse tratamento? Quem é o mais difícil de aceitar, né, esse acompanhamento? O dependente ou a família? Eu digo assim, aceitar se tratar, porque a família, é claro que vai querer o tratamento do dependente químico, mas muitas vezes ela não quer se abrir a esse tratamento. Então, quem é mais difícil aí de alcançar êxito no tratamento? Eu penso que hoje eu percebo que em alguns momentos, tanto um quanto o outro tinha uma dificuldade tamanha de ser acompanhado. Mas eu fico observando, por exemplo, como é que essas pessoas desejam, qual é a forma que elas querem que o acompanhamento aconteça. Eu acho que para os dois serve a mesma premissa. Porque muitos querem, por exemplo, que você faça o acompanhamento em que você dê respostas prontas, e você ajude a pessoa a dizer assim, a fórmula. Né? Como muito processo terapêutico acontece, as pessoas chegam ali com a expectativa de querer receberem fórmulas. Agora, existem grupos mais resistentes. E o grupo mais resistente que eu já encontrei são, com certeza, foram os familiares. Porque quando você chega a oferecer já para o dependente, ele já está na condição de tratamento. Ele já está na condição de tratamento. Então, no CAPS, o cara já está ali para ser tratado. Então, ele sabe que o profissional que vai estar ali, seja o psicólogo, o psiquiatra, o TO, assistente de assistência social, estão ali comprometidos com o processo dele, o chamado projeto terapêutico. Agora,
Na resistência, a família é muito mais. Até porque, vamos pensar assim, tanto o pai quanto a mãe. O pai, na sua grande maioria, é muito resistente. Porque ele vai colocar ideias, não, isso aí dele é uma questão dele e da mãe dele, vamos dizer assim, né? E aí, quando você vai para a mãe, ele vai dizer assim, não, é porque o pai dele não entende isso. Não, na verdade, os dois entendem. Só que ela está mais disposta a colaborar, porque sabe que aquilo ali vai trazer um bem para o filho dela, do que ele, muitas vezes, porque ele vai dizer, olha, realmente, sempre me deu muito trabalho, sempre foi muito difícil comigo, nunca fiz o que eu queria, aí começa a colocar aquelas condições do tipo, não estudou, não quis trabalhar, só queria viver de festa com os amigos, então vem todo aquele discurso de que as coisas aconteceram por vontade do sujeito, né? E muitas vezes não se implica de que aquele caminho que o sujeito também tomou, faltou da parte do pai essa presença. O nome já está dizendo, né? Essa presença, por não ter acontecido, fez com que essas condições se apresentassem muito mais atraentes. Mas aí o pai é muito mais... Eu vou confirmar isso aí que você está falando, né? Aqui mesmo em nossa casa, eu percebo muito isso, né? A carência afetiva, né, desse laço paterno, né? Com a mãe nem tanto, né? A mãe, os meninos estão... Porque a mãe é aquela que o filho pode estar no fundo do poço que a mãe vai pegar no colo, e o pai nem sempre, né? Então eu percebo que muitos aqui se identificam comigo, às vezes até com o irmão Gabriel, que é bem jovem, né? Você conhece o irmão Gabriel, mas ele tem esse laço com a gente de paternidade mesmo, né? Às vezes tem senhores aqui que dão né, muito mais velho do que eu, mas tem esse laço de me chamar de paizão, de coisa. E aí você vai ver a história deles, você vai ver que era uma dificuldade muito grande realmente de relacionamento com o pai. Bom, a começar por mim, né? Para mim, hoje eu vivo maravilhosamente bem com meu pai, mas eu lembro, meu pai policial, a primeira vez que eu fui dar um testemunho assim em público, né, em Olaria, né, que a primeira vez mesmo foi no grupo de esporte, né? Mas assim, aberto, eu fui substituir o Cosme, né? Você deve conhecer o Cosme também. Sim, conheço. E o Cosme, ele ia lá dar o testemunho em Olaria e aí acabou que aconteceu algum contratempo e ele não pôde, e aí falaram, Ricardo, você substituiu. Eu falei, falar o que Deus fez na minha vida é mole. Fui. Irmão, quando meu pai soube que eu estava num palco falando que eu era um drogado, que eu tinha, né, feito N coisas erradas, mas que Deus tinha mudado a minha vida, meu pai quase pirou. Meu pai, quando chegou, ele passou, ele viu no palco, ele nem parou, ele foi direto para casa. E chegou em casa e falou para minha mãe, né? Teu filho tá lá nos envergonhando lá, falando um monte de besteira, dizendo que era... Né, porque é difícil. Pô. Agora, irmão, falando do pai, né? E aí, nessa dinâmica da psicologia das relações, né, no desenvolvimento da criança, o pai é o cara que diz não, né, velho? Sim. Então, eu vou perguntar, por exemplo, como é difícil, por exemplo, nesse acompanhamento, ou até mesmo na relação, né, com uma pessoa que está na dinâmica do tratamento, como ela tem dificuldade de ouvir um não. Como ela tem dificuldade de lidar com a ideia de limite, né? Porque regras, né? É aquela velha história, né? Quem não tem regras em casa, quem não tem limite em casa, vai para a vida sem limite, né? Então a gente percebe muitas vezes que esse não, ele consegue assim ordenar o nosso olhar diante da vida, né? Ele consegue dar a gente um pouco essa percepção de que nem tudo será possível, né? Não é porque eu quero que de fato vai ser como eu quero, né? E acredito que a família também tem esse papel também no tratamento, possa ser cuidado desse tratamento, para ajudar o sujeito a de fato receber um não, né? Olha, por exemplo, você deve ter essas experiências. Quantas vezes uma família chegou aí com uma pessoa para ficar para acompanhamento de 9 meses e depois de 3 ou 4 meses esse jovem ligou para casa e falou assim, pai, vem me tirar daqui, eu já estou bem, estou tranquilão, estou muito bem, né? A gente chama aqui de chá de já tô bom. Já tô bom, isso aí. Aí chá de já tô bom. Um domingo qualquer, você tá aí tranquilo, aí a família chega aí na porta da comunidade, fala, irmão, vim aqui e tal, tudo bem,
olha só, eu vim buscar o fulano porque ele falou conosco, acho que ele já tá bom, tal. É claro que você não vai segurar ninguém pelo braço, é claro que você não vai segurar ninguém pela força. E você, não, tudo bem, você veio buscar, é um direito seu. E a pessoa vai. Aí, uma semana depois, o pai te liga, pô, irmão, eu achei que ele estivesse bem, né? Estava aí com você há 4 meses, estava longe das companhias. Ainda cobra, né? Aí você assim, poxa, cara, e agora quando você quer que você pode me ajudar? Não, na verdade, quem tinha que ajudar era você e de fato você não fez. Né? Você não se comprometeu com isso. Então, acho que também dizer para a família, olha, não, ele tem que ficar os 9 meses, ou então dizer para o sujeito, olha, se você quer ficar, a condição é essa, é receber um não, e se lidar com isso. Porque lá fora também ninguém vai te dizer assim o tempo todo. Né? E com certeza o processo de recuperação depende também dessa dinâmica do limite. Eu não posso fazer o que eu quero. A história do alcoolismo. Ah, então agora, já que eu passei 9 meses na comunidade, posso voltar a beber socialmente. E isso. Só está começando, amigo. Só está começando a fase de ficar limpo. E espere em Deus que você consiga fazer isso até o final da sua vida. Agora, é isso que as pessoas precisam se dispor a cumprir, né? E se você não restaurar os vínculos familiares, estabelecer limites, reorganizar de fato os papéis familiares, não vai adiantar um processo somente de uma pessoa. Por isso a importância da família se cuidar também, né? Por isso a importância da família buscar esse acompanhamento, né? Porque o que eu vejo é que se a família não se prepara esses 9 meses em que o jovem está acolhido numa casa, esse 1 ano que a família que o jovem está acolhido ou em outra casa, enfim, 3 meses em outra casa, o tempo que for da casa, se a família não aproveita esse tempo para ser acompanhada também psicologicamente, né, para saber como lidar com o seu dependente químico quando ele voltar, porque ele vai voltar dependente químico. 9 meses sem usar, mas continua sendo dependente químico. E se a família não se prepara adequadamente, ela vai ver ele, né? Porque o que é se preparar adequadamente, na minha opinião? É a família procurar tentar entender a regra que ele está vivendo dentro de uma casa, e às vezes a família não procura nem saber o que eles vivem aqui dentro. Sim. Né? Porque a família ela precisa entender o que eles vivem aqui dentro para que também comece a buscar viver isso. Né? Você vê, numa casa terapêutica como a nossa, que tem uma regra, no nosso caso, como é uma comunidade religiosa, nós temos uma regra de oração, nós temos regras de horário, né? Horário para tudo. E aí, quando a pessoa chega em casa e encontra tudo desorganizado, a vida dele vai se desorganizar novamente. Da mesma né? forma. Uma vez que ele não vive aqui as regras que ele vivia aqui dentro, ele começa, vamos dizer assim, a descansar. É como se tivesse concluído alguma coisa, agora eu concluí, não preciso mais. Esse é o grande erro. Já fiz o rito de passagem, né? Então agora eu já cumpri com a minha parte. Não devo nada para ninguém, é isso? Não, não é isso. É o começo de uma nova caminhada, né? Eu diria, e é uma coisa que é importante, né? Você colocou. E assim, o que eu percebo? De fato, cada caso é um caso, né? Essas relações familiares têm que ser compreendidas nessa perspectiva. Primeiro, perceber que cada caso é um caso, mas também observando o todo. Essa dimensão mais integral. Tem que perceber o grupo como um todo. Não é somente localizar no sujeito, aqui ou ali, mas pensar no grupo como um todo. Até porque dentro desse grupo como um todo, você consegue ver não só os indivíduos, mas as relações que eles têm entre eles. Seja mãe e filho, pai e mãe, filho com os pais. Então, tudo isso entra na dinâmica do processo de acompanhamento. Claro, valorizando sempre que o trabalho, o papel e o compromisso é de todos. O professor Amaro está dizendo aqui, a cura é processual, contínua e sistêmica. O Sancler vai dizer em cima aí do que você está falando, se o jovem sai daqui com esse pensamento, ele já caiu, né? Já está caído. Já caiu. É o que a gente costuma dizer mesmo, né? A pessoa, ela não cai quando ela volta a usar droga ou quando ela volta a beber, ela cai quando ela abandona tudo. Sim. Voltar a usar droga, voltar a beber é consequência da queda, né? É aquilo que, na experiência da Fazenda Esperança, a história do homem novo, né? Se você acha que, se você não fez um caminho de busca de si mesmo, de reorganização dos seus valores, você vai ser o homem velho com cara de homem novo. Então, tem que fazer um caminho de transformação, de fato. Né, como disseram aí, processual. É processo. E processo precisa de tempo e de espaço. Espaço familiar e o tempo necessário para que continue.
Irmão, e por falar de tempo, nosso tempo está acabando, passou muito rápido. Passou muito rápido, né? Eu queria assim, só dar alguns avisos. O Sancler já vai falar, poxa, já está acabando. Sancler quer que as lives durem 5 horas, né, Sancler? Isso não é live, isso é um curso, né? Mas, irmão, assim, quero agradecer muito a sua participação conosco, né? Você ainda vai falar um pouco, né? Mas quero já agradecer a sua participação. Quero convidar a todos que estão aqui conosco, né? Semana que vem, de segunda a sexta, às 16 horas, neste canal mesmo, nós vamos ter, né, a live Mulheres Forjadas pela Misericórdia. Então nós vamos, né, ter esse bate-papo aí de mulheres aí da comunidade que tiveram experiências, né? Bom, é uma surpresa, né? Vocês têm que assistir para vocês poderem também ser alcançados por essa misericórdia. Semana que vem, no sábado, né, na live Sobriedade e Paz, nós vamos receber como convidada a Denise, né? Denise é a coordenadora nacional da Pastoral da Sobriedade, vai estar conosco, né, partilhando também um pouquinho aí né, sobre da questão de prevenção. Nós vamos falar sobre o tema prevenção, né? Então, né, fica o convite aí para vocês que nos acompanharam até agora, né? Volte aí no sábado para dar continuidade, né, a esse assunto, que é um assunto bem interessante da gente ficar por dentro, né? Mesmo que você não tenha um dependente químico em casa, né, mas às vezes o seu vizinho tem e você vai saber como ajudá-lo. Então, fica aí o convite e estamos, como eu disse, nos minutos finais. Eu vou pedir o Bruno agora, né, o professor Bruno, meu amigo Bruno. Eu não vou falar seu apelido não, Bruno, pode ficar tranquilo. Tá bom, obrigado. Obrigado. Eu vou pedir ao grande amigo, né, Dr. Bruno, que é o grande amigo nosso, parceiro da nossa comunidade, né, junto com ele aí também já quero, né, saudar a todos aí do Colégio Sagrado Coração de Maria, na presença do professor Amaro, que esteve aí nos acompanhando aí pela live. Mandar um abraço a todos, né, a todos aí que estão aí ligados a nós. Então, Bruno, você possa fazer aí as suas considerações finais e uma oração aí para fechar esse momento aí. Eita! Na verdade, irmão, é um agradecimento, né? Até porque você inaugurou a minha caminhada nas lives hoje, é essa primeira live que eu participo, né? Mas dizer que foi uma alegria, uma satisfação, e espero que a nossa reflexão possa contribuir aí com a vida de tantos irmãos e irmãs, com a graça de Deus. Que Maria, no seu Sagrado Coração, também na sua presença amorosa e misericordiosa também, como Mãe de Jesus, possa nos ajudar também a entender aquilo que de fato Deus quer trazer aos nossos corações, que é essa busca de ser verdadeiramente um homem novo a cada dia. Então, por isso, que Deus nos ampare e nos ajude continuamente em nossas vidas, e em modo particular nas pessoas que estão nesse momento sofrendo no leito no hospital, para que o Senhor possa cuidar de cada uma delas. Amém. Amém. Obrigado. Nós que agradecemos, Bruno, por ter aceitado o nosso convite, e quero deixar para vocês uma mensagenzinha bem curta, né, principalmente para aquele que tem um dependente. Nunca desista do seu filho. Quem não tem jeito é o inimigo de Deus. Seu filho tem jeito sim. Nunca diga que seu filho não tem jeito. Seu filho tem jeito sim. Né? Basta que você ame, basta que você acredite e basta que você estenda a mão para que seu filho, né, volte de novo à oportunidade de viver uma vida nova. Vamos nos despedindo aqui. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus, paz e misericórdia. Obrigado a todos, Deus os abençoe. Amém. Amém.